Bem-vindo, Capricórnio, à sua leitura no mês de abril. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Como é que vocês passaram aí do último mês? Vamos ver hoje o que está acontecendo aí nesse campo capricorniano, quais são as potências, quais são os desafios, enfim, vamos falar sobre tudo. Antes de eu começar, como sempre, vou pedir para você, principalmente você que é novo aqui no canal, para você se inscrever. Gente, não dói nada, é só um clique. Ativa as notificações também para você saber sempre que sair um vídeo novo por aqui. Deixa aquele like porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho aqui no YouTube. Se você também gostou da minha energia, quer saber como é que faz um atendimento individual, tem um link aqui na caixa de descrição que você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Vou te passar todas as informações, valores, vou explicar como que funcionam minhas leituras de mapa astral, leituras com as cartas, enfim, vou explicar tudo bem certinho. Mas corram lá porque os horários são limitados, gente. Lembrando também que essa aqui é uma leitura para os nativos de Capricórnio, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu. Mas como eu sempre digo, gente, fiquem à vontade para assistir qualquer vídeo do canal. Tem uma playlist aqui com todos os vídeos desse mês. Confiram os pontos fortes do mapa de vocês, a Lua, Ascendente. É sempre importante saber, gente. Tem vários sites aí na internet que vocês conseguem conferir como é o ascendente de vocês, qual é a Lua, porque na hora de assistir as leituras realmente pode ser interessante, tá bom? Agora, se essa leitura aqui não ressoar, a gente não tenta forçar. É uma leitura geral, tá bom? Não vai ressoar com todo mundo, tenham essa paciência. E vamos lá, gente, já estou aqui com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final que vocês sabem que eu gosto. E aí a gente já começa a conversar. Capricórnio, o que vocês me contam esse mês, Capricórnio? Vocês estão bem, não estão? Tá fácil, tá difícil? Vamos lá. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Vamos lá, energia para Capricórnio, gente. O que está rolando aí? Pulou aqui já um 7 de ouros. Opa! Junto com um pajem de ouros aqui. Um rei de espadas. A carta do sol. Um cavaleiro de espadas. A carta do ermitão, ou eremita. E por último, um ás de espadas. No fundo do maço a gente tem um 7 de copas. Então, vamos lá. Primeira carta que a gente vai conversar, Capricórnio. É a carta que aparece aqui representando vocês, que aparecem como um 7 de ouros aqui. Então, de alguma forma, a gente tem essa mulher realmente regando, cuidando dessas flores, esperando o momento correto, o momento ideal para colher essas flores, né? Então, de alguma forma, eu vejo vocês numa espera, Capricórnio, como se vocês estivessem esperando que algo virasse, o momento ideal para fazer alguma coisa, ou um entendimento perfeito das coisas para daí poder entrar em movimento, para daí poder agir. Mas o 7 de ouros, ele tem aqui um outro lado que a gente esquece de ver. Ele pode ser, sim, uma carta de paciência, de espera, mas ele é uma carta que fala que, às vezes, a gente já está com tudo pronto, gente. Olha para essas flores, você vê que tem muitas flores aqui que já podem ser colhidas. Até tem uma aparência que, às vezes, a gente fica esperando demais, a gente perde o ponto. Então, eu sinto aqui, Capricórnio, que vocês já poderiam, já podem, inclusive, fazer muitas coisas que vocês desejam aí. Talvez a coisa não saia ideal, perfeita nos mínimos detalhes, tá, Capricórnio? E aí isso é uma coisa que vocês têm que desapegar um pouco. Eu acho, gente, o 7 de ouros é uma carta que precede o 8. Eu sinto que vocês já têm muita técnica, que vocês já têm muita experiência, que vocês já estão prontos. Mas também tem um processo de lapidação que ele acontece quando a gente está fazendo as coisas, entende? Então, vocês estão se preocupando muito numa lapidação que só vai acontecer à medida que vocês forem fazendo. Entendeu, Capricórnio? Então, assim, estão aqui nessa expectativa, nessa espera. E por que eu acho que essa espera não é tão bem-vinda? Porque a carta que atravessa vocês é esse pajem de ouros.
Então, o pajem, né, os pajens, gente, eles são coisas novas, né? Eles têm uma nova perspectiva, têm um mundo inteiro pela frente, têm uma visão nova sobre as coisas. Mas esse pajem em específico, né, esse pajem de ouros em específico, ele está sentado aqui. Então, talvez os outros pajens, as outras crianças estão brincando lá fora, mas ele está aqui, aqui dentro de casa. Talvez ele tenha que ter uma educação muito rígida, talvez ele tenha pais muito rígidos, então ele não pode sair para brincar. Mas, de alguma forma, eu sinto que também tem um desinteresse dele, né? Tem uma tristeza, tem uma melancolia aqui. Então, eu sinto que tem uma restrição. Esses pais restritores, no caso de vocês, Capricórnio, são vocês mesmos. Vocês estão impedindo essa criança de sair para brincar. Vocês estão proibindo que essa criança saia para brincar, saia para se divertir. Ou até mesmo estão nessa postura um pouco mimada, um pouco teimosa. E ficam assim, na expectativa do momento perfeito. Talvez não tenha um momento perfeito, Capricórnio. Talvez não tenha. Talvez você já tenha tudo o que você precisa para entrar em ação. E digo mais, não só para entrar em ação, mas também para se divertir. Eu sinto que você poderia estar se divertindo com esse processo de fazer. Mas você transforma também esse movimento de ação num peso, né, Capricórnio? Um peso, assim, nossa, para agir tem que estar tudo perfeito, não pode estar faltando uma linha fora do lugar. Aí fica difícil, Capricórnio. Então, assim, eu sinto que tem uma coisa nova aqui, porque é um pajem no final do dia. Um pajem, para você começar alguma coisa nova, você está iniciando um projeto. A gente está falando muito de profissional aqui esse mês, tá, Capricórnio? Ou pelo menos vocês estão vibrando muito nessa energia de físico, de matéria, de ação, de trabalho. Mas vocês, assim, já estão querendo que a coisa seja perfeita, quando, na verdade, gente, ainda não é o momento para isso. Acho que até que vocês poderiam estar se divertindo mais com o processo. E olha que interessante, o que está a favor de vocês aqui esse mês, uma potência, é um rei de espadas. O rei de espadas, gente, ele é um rei muito estratégico, ele é um rei que pensa muito, ele tem a mente clara aqui, mas também é alguém que tem uma certa dominância sobre os seus pensamentos, né? Ele sabe usar a mente dele a favor dele, não contra ele. Então tem duas coisas aqui. Esse mês, um pouco de organização, claro que vai ajudar, tá? Um pouco de estratégia. Então, assim, eu acho que se vocês criam uma estratégia de ação, uma rota de ação, fica mais fácil de vocês se liberarem, sabe, Capricórnio? Porque, assim, para talvez até sair a rigidez, se você se organiza, não, eu vou fazer isso hoje, eu vou me organizar, e até criar uma estratégia de como é que você quer que as coisas se desempenhem lá na frente. Então, eu vou fazer tudo o que eu quero fazer, porque essa perfeição, eu quero chegar lá. E você tem tudo para chegar lá. Você tem um signo que tem tudo para chegar nesse grande topo, é Capricórnio. Então, assim, eu acho que esse mês, uma boa estratégia vai ajudar a acalmar a mente de vocês, entende? Porque senão, vocês começam a se cobrar sobre coisas agora que não faz sentido. Então, a estratégia, ela ajuda vocês a deixar certas coisas para serem pensadas e preocupadas lá na frente. Então, assim, agora eu vou me preocupar com isso, vou fazer isso, e daqui 2, 3 meses, aí eu vou pensar nesse outro passo. Porque agora, Capricórnio, eu acho que você está pensando sobre tudo. E é por isso que você fica imobilizado, fica nessa expectativa, porque você quer que tudo saia perfeito. E não, agora é uma hora meio caótica mesmo. Então essa estratégia ela ajuda a mente de vocês a ficar mais tranquila, aquieta a mente. Eu sinto aqui que a mente tem um grande protagonismo esse mês, tá, Capricórnio? Se vocês não trabalharem a mente de vocês, vocês não vão conseguir agir com leveza esse mês. Tudo vai ficar pesado, vai ficar difícil. Então, criem uma estratégia para acalmar a mente de vocês. Então, tá, daqui 2 meses eu vou pensar nisso, agora é a etapa desse momento, aí mês que vem é a etapa do outro momento. Também não é para ficar tão rígido na estratégia, tá, Capricórnio? Mas eu acho que uma boa estratégia vai ajudar vocês. Outra coisa é, dominem os pensamentos de vocês. Usem o pensamento de vocês a favor de vocês. O que isso quer dizer? Quer dizer, gente, ficar se cobrando agora, ficar impedindo essa criança de sair, não vai ajudar. E o que é a gente impedindo essa criança de sair? A nossa mente fala, ah, você não pode fazer isso, não, porque você não é tão bom nessa área, você tem que melhorar. Não, você ainda não está pronto, você precisa estudar mais, você precisa de um novo livro, você precisa de um novo conhecimento, de um novo curso, mais lapidação, você ainda não está pronto.
E essa criança nunca está pronta para brincar. E aí, quando vê, ela já não é mais uma criança, né? E aí ela perdeu a infância dela sendo perfeita para ser um adulto. Só que daí, gente, a verdade é que isso não vira um benefício, vira um peso. Você já viu uma criança que perdeu a infância dela estudando, sendo trabalhada para ser o melhor adulto que ela pode ser? Quantas pessoas aí vocês não veem que têm problemas por causa disso? Quantos artistas que começaram tão novos, né, tendo um nível de exigência ridículo, assim, uma idade tão primitiva, e agora eles tentam retornar para essa infância, né? Eu lembro muito do Michael Jackson, que foi uma criança que teve que trabalhar desde super cedo, e aí, na vida adulta, ele ficou tentando retornar para essa infância. Então, tenham cuidado aqui, Capricórnio, porque agora é o momento de aproveitar as etapas, viver as etapas. Não adianta a gente querer extrapolar, por isso que a estratégia ajuda, porque a estratégia também localiza a gente na etapa que a gente está. Então, se agora essa etapa é a etapa de criação, eu vou criar. Não vou ficar me cobrando uma lapidação, uma edição. Edição vem depois que eu criar. Se você quer criar já editando, não vai dar certo. O momento de criação ele é mais caótico. Ele não pode ser muito controlado, entende, Capricórnio? Então é entender as etapas aqui. E usar a mente a favor de vocês. Entender, não, essa é a minha etapa, esse é o momento disso, entendeu? Não ficar se cobrando sobre coisas que não fazem parte da etapa que vocês estão vivendo. Tá bom, Capricórnio? Agora, qual que é o desafio aqui? Aparece como a carta do Sol. Então, assim, a carta do Sol, gente, é uma carta que, normalmente, é uma carta muito positiva, muito luminosa, né? O Sol aquece, o Sol integra, o Sol une as nossas partes, né? Eu falo, é essa mulher, assim, sendo ela acompanhada do anjo, mas isso aqui aparece como um desafio, como uma âncora. Então, eu sinto, Capricórnio, que nesse momento tem uma grande expectativa, tá? Tem uma expectativa de uma grandiosidade, de uma coisa muito incrível que está para acontecer. Então, assim, eu sinto que vocês estão com medo, porque, no fundo, vocês realmente acreditam nessa coisa que vocês querem fazer nesse projeto. E justamente porque vocês acreditam, vocês desejam muito isso é muito importante para vocês, vocês se cobram muito. Só que, Capricórnio, isso acaba virando uma âncora, um peso. Eu falo, o Sol, quando ele está na polaridade dele não tão luminosa, ele vira um Sol castrante, ele vira o Sol do deserto, que queima tudo, que seca tudo. É um Sol opressor, entende? É aquele Sol do meio-dia, árduo, que não é um Sol gostoso. É um Sol que parece que quase machuca. Então, assim, essa luminosidade, essa potência que esse projeto que vocês querem fazer representa, sim, é muito bom, é muito positivo, é verdadeiro, tá conectado com o caminho de vocês. Mas não pesem isso demais. Entende? Vivam as etapas, porque isso, nesse momento, é uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que é muito bom, também é um peso a mais. É algo que às vezes, poxa, dói em vocês. Então, o que eu faço com isso, Lucas? Eu acho que é entender que as coisas têm o seu tempo. E olha que interessante como essa leitura toda está casada. A carta que ajuda vocês a entender esse sol aqui aparece como a carta do ermitão. Nesse baralho é Saturno, que é o regente de vocês, né? O planeta regente de vocês, que é o deus do tempo. Então, tem um pouco aqui do entendimento do tempo das coisas. Então, é saber que tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente querer se exigir uma qualidade, uma potência de algo que só vai acontecer daqui a alguns meses se a gente fizer. Então, eu acho que assim, entender que as coisas têm um tempo de amadurecer. Tá? E ao mesmo tempo, Saturno é aquele que castra, é aquele que tira aquilo que não serve mais, aquilo que já passou. Então, entender a etapa que eu tô, o que não faz mais sentido, o que tem que ficar para trás, a etapa que já foi, que já acabou. Então, eu me despeço do passado, eu me despeço do que já passou, e eu entendo qual é o meu momento presente. Porque às vezes a gente também acaba se confundindo com o nosso passado. Então, acho que a gente ainda está numa etapa anterior. Não, a gente tem que estar exatamente na etapa em que estamos. Nenhuma para trás, nenhuma para frente. Eu sinto aqui que nesse momento vocês estão meio confusos, Capricórnio. Então, assim, às vezes vocês vão para uma etapa anterior, às vezes vocês querem já acelerar aí para 3 etapas lá na frente. Então, calma. A grande resistência aqui é entender o tempo das coisas. Entender essa energia que é de vocês.
que tudo é uma construção. E eu tenho que viver cada degrau de maneira única. Então, eu corto o passado e entendo que o futuro é uma construção do meu presente. Tá, Capricas? Agora, o que ajuda vocês também nesse sentido da mente aqui, né? A ser estratégicos, a usar a mente a favor de vocês. Então, aqui a gente tem esse cavaleiro de espadas, que é um cavaleiro que ele tem um foco de luta, um foco de batalha. Aqui a gente tem um cavaleiro de espadas numa potência luminosa. Então é aquele cavaleiro que está disposto a lutar. Ele tem um grande ideal e ele vai fazer tudo para cumprir esse grande ideal. Então, de alguma forma, a gente tem que entender que ter um foco, ter um ideal é algo bom. Só que entender que o ideal é o fim. Então, esse cavaleiro, ele vai lutar, ele vai enfrentar para chegar neste ideal. Então, nesse momento, é usar a mente de vocês para construir um plano de ação. Lá no ponto final desse plano de ação tem um ideal, tem um objetivo. Então, é entender que a mente de vocês ela tem que virar um combustível, ela tem que virar uma força motriz para vocês entrarem em ação nesse momento. É um momento de lutar, é um momento de se expressar, porque o Cavaleiro de Espadas também fala sobre expressão. E aqui não é uma expressão tão controlada, né? O Rei de Espadas é alguém que já dominou a fala, né? Ele já dominou a oratória. O Cavaleiro de Espadas, ele ainda está aprendendo. Então ele fala demais. Ele acaba falando e acaba, às vezes, né, se comprometendo. Mas nesse momento, Capricórnio, eu sinto que é um pouco isso, sabe? Vocês têm que falar mais. E vão errar, vão falar coisas que talvez não sejam ideais, não sejam perfeitas. Mas é uma lapidação para que vocês cheguem nesse Rei de Espadas. E eu vou falar, tem potencial aqui de sobra, tá? Para chegar nesse rei aqui. Então, assim, é um trabalho de desenvolvimento. Mas esse é o momento de falar, de correr atrás, de lutar. Não tenho medo de lutar nesse momento. Lembrando que eu estou na etapa em que eu estou, tá, gente? Sempre esse lembrete. E olha que lindo. Toda a leitura de vocês é encaminhada para um Ás de Espadas. Então, esse Ás de Espadas aqui, ele está mandando luz para toda essa leitura. Então, a gente tem aqui esse pensamento mágico também, de alguma forma. Me dizendo, gente, como eu disse, esse mês, o pensamento, ele tem um protagonismo aqui. O pensamento, gente, ele é capaz de mover mundos, ele é capaz de criar realidades, porque é as lentes pelas quais a gente vê o mundo. Então, se eu estou pensando de uma forma em que isso me ajuda, que me impulsiona, que me incentiva, que acredita, mas se localiza no seu tempo real, eu tenho uma arma poderosa nas minhas mãos. Então, de alguma forma, a gente quer entender que vocês têm uma arma poderosa nas mãos, de criação, de criatividade também. Esse Ás de Espadas me fala de novas ideias, de novos pensamentos. Então, eu sinto que, na medida que vocês forem fazendo, criando, se localizando na etapa em que vocês estão, gente, muita criatividade vai vir, muitos insights vão vir. Eu digo isso também porque, ó, no fundo do maço, que é algo que vocês ainda não conseguem enxergar, a gente tem esse 7 de copas. Então, a gente tem esse pescador no meio de uma tempestade, né? Pescando lá do nosso inconsciente ideias, insights. Então, eu sinto que vem vir muito insight aí pela frente. Mas esses insights vêm na medida em que vocês fazem as coisas, tá, Capricórnio? Então, assim, por isso que, às vezes, vocês estão se cobrando de uma perfeição, de uma lapidação agora que não faz sentido. Porque esses insights vão ajudar vocês a alcançarem essa excelência, entende? Só que isso só vem nas etapas em que eu for fazendo. Ficou claro? Eu acho que assim, a leitura está muito fluida, eu acho que tem assim, um caminho que está muito claro, só não fiquem se cobrando demais, querendo pular etapas, tá, gente? Ou muito voltados para o passado. Vamos para as cartas de conselho para ver como que a gente pode mandar ainda mais luz aqui para essa leitura. Vamos lá. Vou dar aqui uma última embaralhadinha e a gente já vê quais são os conselhos aqui para os capricornianos esse mês. Quais são os conselhos? Estou curioso para ver quais são os conselhos. Opa. Pulou uma carta, Deep Freeze. Stuck in the Mud, meu Deus do céu, hein, Capricórnio?
E pulou mais duas. Pulou Sad, Embrace e Listening. Então vamos lá, Capricórnio. Eu acho que essas duas cartas aqui, elas são muito parecidas, né? Primeiro a gente tem esse Deep Freeze, né? Que é esse frio congelante, esse frio severo aqui, né? Que congela tudo. Normalmente essa carta, ela dá um conselho pra gente realmente embarcar numa introspecção, né? A gente olhar para dentro nesse momento, que é um momento que normalmente é um momento mais lento e tudo mais. Eu sinto com essa carta algumas coisas aqui. Eu sinto que o conselho é, nesse momento, de fato, talvez as coisas não estejam muito aceleradas, tá, Capricórnio? Talvez, assim, um pouco dessa expectativa, né, que vocês têm desse sol, e uma ansiedade até, né? Porque esse sol pode ser uma ansiedade também, de que as coisas fiquem grandes, que as coisas aconteçam, que o fluxo jorre, né? Então, assim, vocês ficam nessa expectativa. Só que nesse momento, não é um momento que realmente as coisas estão acontecendo. A gente está numa estação, teoricamente, energética aqui, para vocês, tá? Uma estação um pouco mais fria, mais introspectiva. Então, o que eu acho é, já dá para fazer alguma coisa, tá, Capricórnio? Eu não acho que é também o momento de ficar totalmente paralisado. Olhando a leitura aqui, eu acho que é o momento de já entrar em movimento, de já entender a etapa em que vocês estão e fazer o máximo que vocês podem na etapa em que vocês se encontram. Mas, ao mesmo tempo, gente, eu acho que o conselho aqui é entender que, realmente, aceitar um pouco desse momento que é mais frio, né? Um momento mais paralisante. E aparece uma outra carta para confirmar aqui, né? Que é o Stuck in the Mud, né? Que é aqui, ó, o preso na lama. É um momento em que, se você também ficar se desesperando, você não vai sair do lugar. Quando a gente está preso na lama, é um movimento que ele tem que ser devagar, lento, cuidadoso. E aí, aos poucos, a gente vai saindo desse lamaçal aí, um pouco, que vocês se encontram. Então, eu acho assim, há um movimento aqui. Eu sinto que há um movimento nesse ponto, tá, Capricórnio? Mas eu acho que não é também para vocês ficarem totalmente paralisados ou numa expectativa. Eu acho que até o problema aqui é a expectativa. Porque a expectativa faz com que a gente fique tensos, ansiosos, estressados, frustrados também, porque o que a gente quer não está acontecendo agora. Então, dá uma respirada aí, Capricórnio. Outra carta que aparece como conselho, né? Abraçar a tristeza. Então, eu acho que nesse caso, abraçar a tristeza, abraçar essa melancolia, é abraçar e aceitar que esse é o momento. Que nem tudo que vocês realmente querem, desejam, vai estar acontecendo nessa máxima potência agora. Eu sinto, Capricórnio, que a natureza das coisas, até porque tem esse Ás de espadas aqui, eu sinto que esse momento vai chegar, tá? Porque a gente tem aqui o Ás de espadas, ele também tem uma coisa de fluxo, de potência, entende? Os ases, para mim, são naipes de grande potência. E o Ás de espadas, ele também fala de uma grande transformação que está para acontecer. Então, calma, Capricórnio. Paciência aí, tá? E principalmente, se esse momento ele é mais lento, é um belo momento para escutar, para ouvir a intuição. Como eu falei, tem muitos insights vindo aí, tá? Nesse momento. Talvez, como eu falei, essa talvez não é uma etapa tão acelerada. E vocês sabem disso, né? Vocês estão aqui como um 7 de ouros. Como eu falei, é uma carta de paciência. Mas também eu não acho que é ficar totalmente paralisado, tá? Ficar esperando aí a colheita perfeita. Não. Não acho que seja isso exatamente. Eu acho que é um movimento lento, entendendo o momento que eu tô, eu já vou fazendo. E à medida que eu vou fazendo, automaticamente eu vou entendendo, eu vou tendo os insights, eu vou tendo fluxo. Eu sinto que as coisas estão mais lentas também, Capricórnio, esse mês, porque tem algo que vocês precisam entender. Tem uma mensagem que vocês precisam entender. Ah, Lucas, qual é essa mensagem? Gente, para cada um vai ser uma mensagem específica. Não adianta eu falar a mensagem aqui, porque para cada um é uma coisa muito específica. É um insight sobre a sua vida. Então, cada um vai ter esse insight, que pode mudar, virar uma chave. Então, é um momento, quando a vida fica mais lenta, é um momento que a gente precisa refletir, a gente precisa olhar com mais carinho para as coisas, tá bom? É isso que eu tenho para vocês, Capricórnio. Eu acho uma leitura muito boa, porque é uma leitura também, gente, que tenham paciência, sabe? Eu acho que não é responsabilidade total de vocês que as coisas estão mais lentas, é um momento mesmo. E esse momento é um momento para vocês estarem mais abertos
para o interior, para as mensagens, para a intuição, tá bom? E aí vocês têm que ter essa paciência. Eu acho que mês que vem eu tenho uma tendência em acreditar que as coisas vão fluir mais rápido para vocês. Mas, por enquanto, a energia é essa, tá, Capricórnio? Desejo um ótimo mês de abril para vocês. Um grande beijo, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.